Olá, meus amores, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos dar continuidade hoje à nossa matéria. Nós estamos falando sobre período composto. Falamos sobre período composto por subordinação. Vocês já viram que é uma oração principal, que são orações subordinadas. E o assunto de hoje, na verdade, a gente vai falar hoje sobre orações subordinadas substantivas. Vamos? Bom, gente, então o assunto de hoje são as orações subordinadas substantivas. Nós vimos as adverbiais, nesse caso aí vimos até na frente das substantivas, né? Não há uma ordem aí, mas geralmente as pessoas invertem, trabalham primeiro com as substantivas e depois com as adverbiais, mas não há uma ligação lógica para isso. E só pra gente, antes de começar a falar, que eu coloquei uma breve definição para vocês, só para mostrar para vocês o porquê desses nomes, tá? Na verdade, a oração ela vai ser chamada de subordinada, nós já vimos isso, porque ela continua mantendo uma relação de dependência com uma outra, que a gente chama de principal. Então, com as substantivas, essa relação de dependência, ela continua acontecendo, tá? Elas recebem o nome de substantivas porque, na verdade, elas vão exercer a função dos termos da oração e podem, na maioria das vezes, ser substituídas por uma outra, por um substantivo, na verdade. Então, o nome que elas recebem é por conta disso. Outro detalhe, as orações subordinadas, de um modo geral, elas podem aparecer na forma desenvolvida ou reduzida. Nós estamos vendo as formas desenvolvidas, quando nós temos aí o uso da conjunção. Tá? Então aqui a gente vai trabalhar dessa mesma forma. Vamos ver as formas desenvolvidas. Bom, coloquei uma breve definição para vocês aqui do que seriam orações subordinadas substantivas. As orações subordinadas substantivas apresentam as seguintes características. Primeiro, elas têm valor de substantivo. Falei agora para vocês. Tá? Então, quando eu digo assim, ó, eu espero que você venha, é o mesmo se eu disser, eu espero a sua vinda. Então, na verdade, na maioria das vezes, eu posso fazer essa substituição da oração como um todo por um único substantivo, ok? Beleza. Funcionam como sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo ou aposto da oração principal. Professora, eu já ouvi falar desses nomes, claro que você já ouviu. Quando nós estudamos o período simples, nós estudamos os termos da oração. Então, na verdade, esses elementos aqui são termos da oração. Então, as orações substantivas, elas vão exercer a função de termos da oração, tá? Então, é como se fosse uma oração toda funcionando ou como sujeito, ou como objeto direto, objeto indireto, complemento nominal. E aí, a gente tem os macetes para poder entender. Bom, terceira característica aqui. Elas vêm geralmente introduzidas pelas conjunções integrantes que e se. Isso aqui é importante destacar. Há casos em que nós vemos aí orações subordinadas substantivas sendo introduzidas por outras conjunções, né, por outras palavras ali, né, que podem, na verdade, funcionar como advérbios ou até como pronomes interrogativos, mas isso é muito mais raro de acontecer. A forma mais comum, geralmente, é com as conjunções integrantes que e se. O que, então, é o que mais aparece, tá? Então fica fácil, não é difícil de entender e a gente vai num passo a passo aí. Bom, continuando, com o verbo no indicativo ou no subjuntivo. Então a questão aí do modo verbal varia, tá? Não há uma regra rígida para isso, ou seja, o verbo pode aparecer tanto no modo indicativo quanto no subjuntivo. Beleza, elas podem ser introduzidas por pronomes ou advérbios interrogativos, falei agora, quem, quanto, como, onde, quando e porquê. Mas isso é bem raro, é muito mais comum com essas duas conjunções integrantes aqui, e se eu puder até destacar para vocês, muito mais o que, ok? Então essas são as características aí. Elas exercem, na verdade, a função dos termos da oração, elas podem ser substituídas por um substantivo e elas são introduzidas geralmente pelas conjunções integrantes que e se. Essas são as três principais características aí de uma oração chamada de subordinada substantiva. Agora vamos às classificações. Vamos lá? Primeira. Beleza. Classificações. Na verdade, são 6 classificações, tá? Lembrando que essas classificações, elas vão receber esses nomes porque é de acordo com o papel que essas orações exercem ali na oração. Em relação à oração principal. Elas funcionam como termos da oração, tá? No que diz respeito à oração principal. Lembrando que elas são subordinadas, então elas vão estar sempre presas a uma que eu chamo de principal, beleza? Bom, subordinada, substantiva, subjetiva. Funciona como sujeito da oração principal. Essa daí, na verdade, vai ser a única oração, tá, das 6. Ela é a única em que o sujeito não aparece na oração principal.
tá? Na verdade, eu trago na oração principal expressões e palavras, às vezes, um pouco vagas, né? Ou então até alguns verbos que generalizam um pouco. Por que isso acontece? Porque o sujeito ele vai aparecer na oração chamada de subordinada substantiva. Então, eu botei um exemplo aqui. É indispensável que estejamos presentes. Eu coloquei uma observação. As orações às quais a subjetiva está subordinada são formadas por verbos ou locuções tais como é bom, é preciso, é necessário, é conveniente ou convém, cumpre, consta, sabe-se, conta-se, diz-se. Na verdade, são expressões e verbos que trazem tudo assim de uma maneira muito vaga. Por quê? Foi o que eu falei. O sujeito, na verdade, ele vai aparecer na segunda oração. Então, é como se eu dissesse assim, ó, que estejamos presentes é indispensável. Então, o meu sujeito ele vai aparecer na segunda oração. Professor, então eu posso fazer um decoreba aí? Toda vez que eu vir essas expressões, eu posso classificar como sendo uma oração subordinada substantiva subjetiva? Lembrando que a gente nunca vai trabalhar com decoreba. Mas na maioria das vezes, quando você tem essa ideia da subjetiva, né? Primeira coisa, você já vai perceber que o sujeito não aparece na oração principal. E aí, se você tem como oração principal uma dessas expressões ou verbos ali, né? Você já pode ficar com o pezinho atrás, porque provavelmente vai ser uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Mas nunca de imediato, sempre analisando, ok? Beleza? Vamos lá, próximo tópico. Subordinada substantiva objetiva direta. Como eu falei anteriormente, todas as orações subordinadas substantivas, elas vão exercer funções dos termos da oração. Então, a primeira que nós vimos foi a de sujeito. Ah, professora, mas eu não entendi muito bem. Na prática, isso fica muito mais claro. Mas só lembrando que é a única oração, a subjetiva, em que o sujeito aparece na oração subordinada e não na principal. Em todas as outras, vocês vão perceber que há um sujeito no verbo que aparece na oração principal. Esse sujeito ele pode ter até ser desinencial, né, o oculto, mas ele vai aparecer na oração principal, diferentemente da subjetiva, em que o sujeito ele está na segunda oração, que eu chamo de subordinada. Então, olha aqui. Subordinada substantiva objetiva direta, o nome já diz. Ela vai funcionar como objeto direto da oração principal. Meus amores, se ela funciona como objeto direto da oração principal, é óbvio, evidente que eu tenho que ter um verbo transitivo direto na oração principal. Então aquele macetinho que a gente usa da porta, ele vai dar muito certo. Olha o exemplo que eu coloquei. Confesso que não estudei muito. Professora, mas cadê o sujeito da primeira oração, da oração chamada de principal aí? Meus amores, eu confesso. O sujeito aqui é desinencial, ele está implícito, né? Mas ele existe, ele está na primeira oração, na oração principal, diferentemente da subjetiva, como eu falei ainda há pouco. Então aqui, ó, confesso que não estudei muito. Professora, por que esse não estudei muito estaria funcionando como objeto direto? É só você prestar atenção. O verbo em questão, que está na primeira oração, chamada de principal, é o verbo confessar. A gente usa aquele macetinho da porta. Eu abro a porta, gente, eu confesso. Qual é a pergunta que vocês me fazem? Né? O quê? Pela lógica, quem confessa, confessa alguma coisa. Lembra que eu dei esse macete quando nós vimos um período simples? Quando você faz as perguntas o que ou quem para o seu verbo, você tem ali um verbo chamado de transitivo direto, que é aquele que vai pedir como complemento um objeto direto, ou seja, livre de preposição. Então, na verdade, quem confessa, confessa alguma coisa. Que coisa é essa? Que eu não estudei muito. Então, na verdade, o que está completando esse verbo, que é transitivo direto, é um objeto direto, só que na função de oração. Então, na verdade, o nome que eu dou para essa oração, que funciona como complemento para o verbo da primeira, da principal, é objetiva direta. Por quê? É como se ela fosse aqui o complemento para o verbo confessar, e na verdade ela é. Então, quem confessa, confessa alguma coisa. Essa coisa tá aqui, ó, que eu não estudei muito. Então, esse é o meu objeto direto. Como se trata de uma oração, né? Não é uma palavra só, é uma oração. Eu chamo essa oração de subordinada, porque ela está presa a outra. Substantiva, porque se eu quiser eu posso substituir isso aí por um substantivo, como eu mostrei para vocês, né, no exemplo que eu dei. E ela vai ser chamada de objetiva direta porque ela completa um verbo chamado de transitivo direto. Quem confessa, confessa alguma coisa. Tranquilo até aí, queridos? Seguindo, então, eu botei um OBS.
Observe que, ao contrário da subjetiva, o sujeito da objetiva direta pode ser depreendido da oração principal. Falei aqui agora. Por mais que ele esteja implícito, eu tenho aqui como sujeito eu. É o chamado sujeito desinencial, mas ele aparece na oração principal. No caso da subjetiva, isso não acontece. Além disso, o verbo da oração principal é transitivo direto. Acabei de falar, a gente usa o macetinho da porta, né? Confessa o quê? Quem confessa, confessa alguma coisa. Então, usem sempre um macete. É sem desespero, é analisar com calma. Não tem dificuldade alguma, ok? Beleza, próximo tópico aqui, são 6. Subordinada, substantiva, objetiva indireta. Acho que agora vocês já mataram a charada. Se a objetiva direta funciona como objeto direto, como complemento de um verbo transitivo direto que aparece na oração principal, a objetiva indireta vai estar ligada a um verbo transitivo indireto. Então, enquanto o transitivo direto não apresenta preposição, né, no seu complemento, o verbo transitivo indireto ele vai pedir uma preposição. E essa preposição vai aparecer juntamente à minha conjunção integrante, que pode ser o que ou o se, na maioria das vezes o que. Tá? E aí eu posso usar realmente o macetinho da porta, continuo com aquele mesmo esquema. Bom, funciona como objeto indireto da oração principal. Aí eu coloquei o exemplo. Dependemos de que ele participe. Preste atenção, tem sujeito aqui, professora, na oração chamada de principal? Tem. O sujeito, assim como na oração anterior, né, na objetiva direta, o sujeito está subentendido, o verbo está flexionado para a primeira pessoa do plural, nós, aqui. Aqui eu usei a primeira pessoa do singular, né, eu confesso. Aqui eu usei o nós. De qualquer jeito, o verbo está flexionado para a primeira pessoa. Então, do plural, perdão. Então, o que acontece? Tem um sujeito ali, mesmo que de forma implícita. E aí eu percebo, dependemos, macetinho da porta. Gente, nós dependemos. Qual é a pergunta que vocês me fazem? De quê? Ou de quem? Olha a diferença. Quando o verbo é transitivo direto, eu pergunto o quê? Quem, né? Na verdade, eu não tenho uma preposição atrelada ao verbo. Agora, no caso dos transitivos indiretos, diante da pergunta já aparece uma preposição. E nesse caso, ó, depender. Quem depende, depende de alguma coisa ou de alguém. Independentemente da preposição, se esse verbo ele precisa de um complemento, né, precedido de preposição, é porque esse verbo é transitivo indireto. Automaticamente, o que vem na sequência só pode ser o quê? Um objeto indireto. Professora, mas por que o nome da oração é objetiva indireta? Porque, na verdade, esse objeto indireto é representado por uma oração. Então, ela vai receber o nome do termo que ela representa. É como se ela fosse ali o objeto indireto desse verbo que aparece na oração principal. Simples assim, meus amores. Então, dependemos de quê? Aí ele diz aqui, ó, de que ele participe. Na verdade, o de aqui não precisava nem estar destacado, tá? Porque eu tenho a minha conjunção integrante que é o que. Destacou-se o de ali para vocês perceberem o uso da preposição. Agora eu vou dar só uma dica, tá? Às vezes, né, numa questão de concurso, quem elabora a questão, às vezes usa uma fala popular. Dependendo da situação, quando você tem ali uma oração substantiva objetiva indireta, a preposição ela nem sempre vem explicitamente, tá? De maneira explícita. Ela pode aparecer de forma implícita. Como assim? Eu poderia chegar aqui e falar assim, ó, dependemos que ele participe. Na fala popular, essa preposição, quando se trata de oração, tá? Porque quando é um objeto indireto, né, não representado por uma oração, a preposição aparece automaticamente, né? E em alguns casos até não. Mas quando se trata de oração, em algumas situações essa preposição ela pode aparecer de maneira subentendida. Então o cara pode destacar numa prova de concurso para você uma fala popular. Não se engane, pense no verbo que está na oração principal. Se quando você faz o macetinho da porta, eu dependo, de quê? De quem? Já sabe que é transitivo indireto. Mas a preposição pode não aparecer, professor. E aí? Não importa, você vai prestar atenção na questão, porque pode ser, como eu falei, um texto com uma fala popular, né? Ou simplesmente a omissão, né, propositada ali, um caso de elipse, propositado, né? Tiraram a preposição ali justamente para mostrar que isso pode acontecer no dia a dia. Então, queridos, não deixem de classificar a oração como ela merece ser classificada. É o verbo da oração principal que vai determinar quem é quem, ok? Bom, botei aqui atenção, o verbo da oração principal é transitivo indireto, falamos agora. Então é só fazer o macetinho, depender de algo ou de alguém. Dependo de quê?
De quem? Então, na verdade, eu preciso ali do auxílio da preposição. Eu acho que tá bem tranquilo, mas se tiver qualquer dúvida é só me chamar lá na plataforma, tá, amores? Vamos lá, seguindo. Próxima, tá acabando, tá? Antes de seguir aqui para a completiva nominal, que na verdade é a nossa quarta oração, né? Eu vou pedir a vocês que vocês assistam agora a um vídeo que na verdade é um comercial, é uma propaganda, e essa propaganda faz o destaque ali para algumas orações que são subordinadas, substantivas, objetivas diretas. Eu preferi fechar com a objetiva direta e indireta antes de falar da completiva nominal e mostrar esse vídeo para vocês, tá bom? Vamos lá? Espera. Quem disse que a gente tem que voltar ao normal? Ou voltar para qualquer lugar? E se em vez de voltar a gente for pra frente? Pensar diferente? Buscar algo melhor pra gente? E se a gente for mais aberto? Não só com quem tá perto. Entender que nada precisa ser perfeito. Que todo encontro é bom do seu jeito. E se o novo normal for mais novo e menos normal? E a gente tornar inesquecível o momento banal? Não seria legal? É só não esquecer nem por um segundo que tudo pode ser melhor quando você se abre pro mundo. Bom, queridos, viram lá a propaganda, né? Muito bonita, por sinal, retratando justamente esse momento que a gente ainda vem vivendo aí, enfim. E aí ele faz um destaque para algumas frases ali muito interessantes, que na verdade tem orações que nós chamamos aí de subordinadas substantivas objetivas diretas, tá? Ele trabalha com 3 frases ali, né? Em um período composto, na verdade, em que ele mostra ali orações subordinadas substantivas objetivas diretas. Então ele fala de quem disse que, né? E aí ele segue com a frase, então esse quem disse que, o que vem na sequência ali atrelado à oração, né, que ele usa, na verdade uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Você tem o verbo dizer aí, quem disse, quem diz alguma coisa. E aí ele usa também no finalzinho, é só não esquecer que, e aí ele segue, né? A mesma coisa, o verbo esquecer, quem esquece, esquece alguma coisa ou alguém. Professora, mas eu já ouvi falar que o verbo esquecer, quem esquece, você tem o verbo esquecer-se, né? Quem se esquece de alguma coisa ou de alguém. Tudo bem que se ele usasse um pronome aí diante desse verbo, né, esquecer-se, aí sim o verbo seria transitivo indireto. Eu teria ali como complemento um objeto indireto, a oração seria objetiva indireta, mas ele não fez isso, ele usou esquecer apenas sem o pronome. Então, quando esse verbo esquecer, lembrar, né, são verbos que podem ser usados na forma pronominal, quando eles vierem sem de estar com o pronome, né? Quando eles vierem na sua forma sem pronome, quando eles não forem pronominais, eles são transitivos diretos. E aí, consequentemente, no caso das orações, o termo que vem na sequência, funcionando como uma oração, ele é chamado de oração, objeto direto, ou a oração passa a ser uma oração objetiva direta, tá? Então, ali no comercial isso fica bem claro. Então, quem disse que, é só não esquecer que, e aí ele vem com a sequência ali, com essas orações, ok? Era só para mostrar para vocês como funciona, mas nós usamos muito aí no dia a dia. Bom, queridos, agora subordinada substantiva completiva nominal. Bom, a subjetiva funciona como sujeito da oração, o sujeito não vai aparecer na oração principal. A objetiva direta, ela vai funcionar como objeto direto. Então, automaticamente, o verbo da oração principal, ele vai ter um sujeito e ele é um verbo transitivo direto. Lembrando que esse sujeito, ele pode ser explícito ou não. Beleza. A objetiva indireta é aquela que completa um verbo transitivo indireto, ou seja, que precisa da preposição. O sujeito também aparece na oração principal e, na verdade, eu tenho o uso da preposição obrigatória. Ah, professora, mas se aparecer sem a preposição? Foi o que eu falei, isso pode ser uma pegadinha de concurso ou um destaque para uma linguagem mais coloquial. De qualquer jeito, se apeguem sempre ao verbo, tá? Beleza, chegamos agora à subordinada substantiva completiva nominal. Como eu falei para vocês anteriormente, todas elas funcionam como termos da oração, né? Como se fossem. Então, a completiva nominal ela funciona como complemento nominal.
E aí fica fácil também para compreender. Bom, ela funciona como complemento nominal da oração principal. E aí aqui eu tenho um exemplo. Temos necessidade de que todos compareçam. Ué, professora, tem uma preposição aqui. Ela não pode se confundir com a objetiva indireta? Amores, só tem um motivo, e é o mais importante aí, pelo qual essa confusão não vai acontecer. Tá? Na verdade, não tem como você confundir uma objetiva indireta com uma completiva nominal por um motivo simples, mas na verdade é totalmente relevante. Quando você fala na completiva nominal, você tem, na verdade, o termo destacado como oração, né, chamada de subordinada aí, preso a um verbo esse termo. Ele vai estar a um nome. Esse termo ele vai estar ligado a um nome, tá? Que pode ser um substantivo abstrato, enfim, né? Como aconteceu aqui. Temos necessidade de que todos compareçam. Eu tenho aqui um nome, um substantivo abstrato, que é a palavra necessidade. O meu verbo está aqui. A professora tem sujeito nessa primeira oração chamada de principal? Tem. Sujeito desinencial também. Nós temos, tá? Voltando a falar, só não vai aparecer sujeito na subjetiva, que o sujeito aparece na oração chamada de subordinada. Então eu tenho um sujeito aqui, eu tenho um verbo, tenho um complemento para esse verbo na oração principal, e esse complemento é um nome, é um substantivo abstrato. Reparem que essa oração, que tem a preposição, ela está presa à oração principal, que é representada por um nome e não por um verbo. Quando eu botei lá na objetiva indireta, dependemos de que, você tem um verbo, tá? Quem depende, depende de alguma coisa ou de alguém. Aqui não, eu tenho um nome. Então, temos necessidade. Eu abro a porta, nós temos necessidade. A pergunta vai ser a mesma. De quê? Ou de quem, né? Então, na verdade, eu tenho uma preposição aqui, só que ela não está presa a um verbo. Ela vai estar presa a um nome. Quando isso acontece, né? Nesse caso aqui, nós vamos chamar de complemento nominal. Como esse complemento nominal é representado por uma oração, ela vai ser chamada de oração subordinada, porque está presa a outra, substantiva, tá? Porque eu posso substituir isso tudo aqui por um substantivo, eu posso dizer, né? Temos necessidade do comparecimento de todos, então eu posso fazer a troca por um substantivo, e ela vai ser chamada de completiva nominal, porque ela tem preposição, porque a completiva nominal também tem preposição, só que ao invés de estar ligada a um verbo, ela vai estar ligada a um nome, que na maioria das vezes, na maioria, não falei sempre, tá? É um substantivo abstrato, enfim, na maioria das vezes, tá? Mas é um nome, a gente já aprendeu aí a função do complemento nominal, do adjunto adnominal, já vimos isso aí, tá? De qualquer jeito, olhem sempre pra frente. É um nome? Completiva nominal. É um verbo e tem uma preposição ali? Objetiva indireta. Não tem erro, tá? Atenção, observe que a oração subordinada completiva nominal completa um nome. Falei agora, é só olhar para lá, ó. Ela tá presa aqui, é um verbo ou um nome. Se tem preposição e estiver presa a um verbo da oração principal, é objetiva indireta. Se estiver presa a um nome, é completiva nominal. O substantivo necessidade presente na oração principal. Então falamos aqui agora. Beleza, subordinada, substantiva, predicativa. Professora, eu lembrei do predicativo de sujeito, predicativo do objeto, mas é isso aí mesmo. Lembrando que o predicativo, né, principalmente o do sujeito aí, que a gente viu muito, falamos muito, né, ele vai estar sempre preso a um verbo chamado de verbo de ligação. Que verbos são esses? Ser, estar, né, nós vimos isso. E aí, aqui vai acontecer a mesma coisa, tá? Funciona como predicativo do sujeito da oração principal. É como se tudo aquilo ali fosse uma característica atribuída ao sujeito da oração principal. Então, eu coloquei o exemplo. O importante é que todos compareçam. O importante é o meu sujeito, é sobre isso que eu estou falando, tá? Eu tenho um verbo aqui que é o verbo ser. E aí, eu tenho aqui que todos compareçam. Quando eu tenho os verbos ser, o verbo estar, que são chamados de verbos de ligação a partir do momento em que eu tenho um sujeito para receber uma característica, né? Eu tenho ali um exemplo de predicativo. E é o que acontece aqui. Então, toda vez que você vir na oração principal os verbos ser, estar, que são considerados ali verbos de ligação, volto a falar, a partir do momento em que eles estão ligando o sujeito a uma característica, né? Eu tenho ali a oração chamada de predicativa. É como se ela exercesse a função de predicativo do sujeito. Que sujeito é esse? Presente na oração principal.
tá? Ok, queridos, até aí, tudo bem? Então é sempre um macetinho, ó, olha para quem tá na frente, olha o verbo anterior, olha se é um nome que tá na frente dessa oração, verifica se é um termo ali que tem preposição, se tem preposição eu só tenho duas opções, ou é completiva nominal ou é objetiva indireta, e aí eu mato a charada olhando para a oração da frente, a oração principal. Se a oração principal, na verdade, ali, se o termo for um verbo, eu tenho uma objetiva indireta. Se for um nome, eu tenho uma completiva nominal. Se na frente eu tenho o verbo ser ou o verbo estar, que são os possíveis, ou outros, né? São os possíveis verbos de ligação, eu já sei que eu tenho uma predicativa. Então é sempre analisando o termo que eu tenho ali como destaque na oração principal. Não tem mistério, meus amores. Vamos exercitar bastante isso aí. Vamos lá para a última. São 6. Subordinada substantiva apositiva. Os alunos falam que essa é a mais gostosinha, é a melhor, porque é a mais simples. Funciona como aposto da oração principal. Nós já vimos que o aposto, na verdade, eu tenho vários tipos de apostos, tá? Na maioria das vezes o aposto ele vem separado por vírgulas, ou então depois de 2 pontos. Só tem um tipo de aposto que, na verdade, não tem esse sinal, né? Não tem um sinal de pontuação para fazer a separação, que é o aposto chamado de especificativo, que é aquele que determina nome de lugares, de cidades, enfim. Fora isso, o aposto ele vem separado ou por vírgulas ou até pelo sinal de 2 pontos, né? E aqui é o que vai acontecer. Então, funciona com o aposto da oração principal. Desejo apenas uma coisa. Professora, mas só tem sujeito aqui desinencial? Não, nós vimos agora na predicativa um caso de sujeito explícito, tá? Mas na maioria das vezes você tem ali um sujeito desinencial, não importa. A única oração que não tem sujeito na oração principal é a subjetiva, não tem erro. Bom, beleza, desejo apenas uma coisa, 2 pontos. Então você já se atenta para isso aqui. Se aparecerem 2 pontos ou se tiver separação por vírgula, que é muito raro aqui no caso das orações, na maioria das vezes o sinal de pontuação que aparece na apositiva são os 2 pontos mesmo, né? Mas já fiquem atentos, que todos compareçam. Então, na verdade, aqui, esse que todos compareçam é um elemento, né, a mais ali, é o meu aposto. É um elemento que pode trazer a ideia de uma explicação, nós já vimos isso, a função do aposto é trazer um que a mais, ou na forma de explicação, ou para resumir, né, ou para especificar, nós já vimos isso. Aqui no caso das orações, ele vai receber a oração recebe o nome de apositiva quando eu tiver depois, né, da oração principal ou sinal de 2 pontos, ou então quando essa oração chamada de subordinada vier separada por vírgula, tá? Mas muita atenção, a vírgula é mais difícil, é mais mesmo sinal de 2 pontos. Botei o OBS aqui, atenção, a oração apositiva vem geralmente entre vírgulas, foi o que eu falei para vocês, tá? Ou então depois de 2 pontos, lembrando que os 2 pontos são mais frequentes aqui para explicação. Amores, pode parecer uma coisa muito complexa, mas professora, todas essas orações são representadas pelo que, né? A conjunção integrante que ou se, né? A gente vai ver depois exemplos com se. Mas o que é o mais frequente, tá? E tem aqueles casos extremos que eu mostrei para vocês de pronomes, né? Pronomes interrogativos ou então de advérbios, mas são casos muito extremos. Mas de qualquer jeito, se isso acontecer, você vai ficar preso sempre ao termo que você encontra na oração principal para poder definir quem é quem. Então não tem mistério, tá? Até porque nós já conhecemos os termos da oração aí, já exercitamos bastante esses termos aí, fazendo análise do período simples. Então vocês vão tirar isso aqui de letra. De qualquer jeito, a gente só vai saber se isso aí ficou muito bem colocado mesmo quando fizermos exercícios. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar, tá bom, meus amores? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, um abração, até a próxima.